Oi pessoal, tudo bem? Nublar trazendo mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez trazendo finalmente a análise e o que tal assistir de Higurashi no Nakokoro ni. Não, pera, análise e o que tal assistir é a mesma coisa, né? Bom, foda-se, vamos lá, né? Bom, Higurashi no Nakokoro ni, ou Quando as Cigarras Choram, é uma série de jogos no estilo visual novel, que é um gênero de jogos muito comum no Japão, onde são jogos focados quase totalmente no enredo. Seria como um filme ou livro interativo, nos quais o jogador acompanha a história por meio de textos, músicas e imagens, nos quais em certos momentos o jogador pode fazer uma escolha que pode afetar os acontecimentos do enredo e possivelmente até o final. Alguns exemplos de visual novel que eu posso falar aqui são Fate Stay Night, Clannad e o próprio Higurashi. O visual novel de Higurashi foi produzido pelo Seven Spencer. Eu não sei o nome, vou deixar aí na tela para vocês verem como é que é o nome, que foi o primeiro jogo da série lançado para PC em 10 de agosto de 2002 com o nome Onikakushi Ren, e o último com o nome Matsubayashi Ren foi lançado em 13 de agosto de 2006. Eu tive que ler os nomes aqui porque tá muito difícil. Bom, e deixa eu te explicar o que é esse negócio de Onikakushi. Onikakushi e Matsuribayashi são como se fosse o nome de cada capítulo, entendeu? Eu já explico isso mais pra frente. Bom, com a popularidade da série, foi feita uma adaptação em mangá lançada em março de 2006 na revista japonesa Gangan Powers. Também, em abril desse mesmo ano, foi ao ar a adaptação em anime com 26 episódios, feita pelo estúdio Eden, que é o anime que a gente vai falar aqui também. E também, meses depois, veio o anúncio da sequência do anime com o nome Higurashi no Nakokoro ni Nikai, que concluiu o enredo que foi ao ar em 6 de julho de 2007. Também teve uma série de OVAs com 5 episódios. OVAs, para quem não sabe, seria episódios extras que complementam a história, ou paralelo a uma história original. Tipo, uma história que não vai seguir a ordem cronológica, assim, vamos dizer, um personagem que morreu na história original, mas ele tá vivo no OVA, então ele não tem essa sequência. E esses ovos começaram a ser lançados em fevereiro de 2009. E também teve uma adaptação em live action, que, pra quem não sabe, seria tipo um filme ou série feita com atores reais. E esse live action estreou nos cinemas japoneses em 10 de maio de 2008, retratando o primeiro arco da série, que foi o Onikakushi Ren. O live action contou também com uma sequência com o nome Higurashi no Koroni Chikai. Bom, Higurashi é um jogo de mistério, assassinato descrito como um Soul Novel. Soul Novel é semelhante a um visual novel, sendo que o jogo exige interações do jogador relativamente pequena, como a maioria do jogo é composto de diálogo, texto. Bom, a versão original não continha qualquer dublagem para os personagens, então ficava só os textos passando. Enquanto uma visual novel seria o aspecto visual, como o nome sugere, um Soul Novel toma mais cuidado na produção de uma atmosfera através da música e dos efeitos sonoros. Os jogos foram lançados para as plataformas PC, PS2 e Nintendo DS. O jogo para PS2, Higurashi no Nakokoro ni Matsuri, difere bastante da série de jogos original, por conter uma dublagem completa, as CGs foram redesenhadas e também foi adicionado mais 3 capítulos, que dão mais informações sobre o real final da série. Mas como assim capítulo questão? O jogo para PC se divide em 8 capítulos que são divididos em capítulo questão e em capítulo resposta, que dão sequência ou respondem a alguma dúvida que ficou no capítulo questão, ou até mesmo mostra a história, só que no ponto de vista de outro personagem. As adaptações em mangá também receberam novos capítulos para complementar a história nos jogos e parcialmente continuar a história. Eu recomendo vocês lerem, mas eu não achei os capítulos do mangá tão interessantes, mas recomendo vocês lerem para ter um entendimento assim, melhor da trama, mas não é obrigatório a leitura do mangá. Bom, depois dessa explicação toda, qual seria o enredo de Higurashi? Bom, o enredo se passa durante junho de 1983 em uma vila chamada Hinamizawa, que possui uma população bem pequena, de 2.000 habitantes, e o nosso protagonista, Maibara Keishi, se muda para essa vila e vira amigo de seus colegas de classe, que são Rena e Mio, e a Rika, e a Satoko também. Aparentemente a vila parece ser normal, pacífica, nem parece que o pessoal é assassino lá, né? Entretanto, essa paz termina quando chega o festival anual,
o Atanagashi, que comemora e agradece ao deus local Oyashiro-sama. O que acontece é porque 4 anos seguidos uma pessoa morre e outra desaparece. Quando acontecem esses eventos, os moradores falam que essas pessoas foram levadas pelo demônio e que a maldição de Oyashiro-sama aconteceu outra vez. Bom, depois dessa explicação toda aí sobre os jogos, as adaptações e também, né, sobre essa explicação sobre o enredo, né, também falando que se explicando o enredo do anime, ou explico o enredo dos jogos também, entendeu? Então não tem necessidade de eu falar tudo de novo aqui. Bom, né, mas e agora, finalmente começando a análise. Cara, primeiro, antes de eu explicar tudo, eu acho que eu preciso um pouco falar sobre o passado da vida, né? Como eu falei, tem esse negócio do deus local ali. O que acontece para ter esses desaparecimentos e eventos? O que acontece é que no passado, o governo da cidade local, não sei que estado é aquele, queria construir tipo uma represa. Só que essa represa, ela iria, como posso ser, iria inundar a vila. A vila de Hinamizawa ia ficar totalmente debaixo d'água por causa da represa. Então os moradores da vila tentaram combater de todo jeito a construção da represa. Até que eles, como posso dizer, linchavam as pessoas da vila que apoiavam a construção da represa e tal. Então, né, rolou toda uma briga e tal contra o governo até acontecer certos fatos, né, que levou-se a incidentes. Esses incidentes provavelmente desencadearam todas as mortes e os assassinatos que tiveram lá. Que, né, seguiram-se por 4 anos. Por 4 anos, né? Que se seguiram por uns 4 anos. Então, a vila vem sofrendo disso desde então. E, como lembra do que eu falei, que a data é importante, a data de 1983 é muito importante, pela questão de o anime inteiro. O anime se passa inteiro naquela data. Como assim? O anime se passa em um dia? Não. Bom, o anime, ele começa antes do Atanagashi, antes do festival, e só vai até um certo ponto. Depois tudo recomeça. Mas como assim? Como eu falei, o anime é dividido em capítulos igual aos jogos. Então, vamos dizer, no capítulo 1, só possivelmente vai até uma certa data. Depois a história reseta. Até acontecer certos fatos, a história reseta de novo. Só que começa de outro ponto e não é a mesma história. E assim vai até o final do anime. Geralmente não, né? O anime, ele recebe um nome, assim, tipo capítulo 1, primeiro amor ou coisa parecida. E assim vai, aí vem capítulo revelação. E geralmente esses capítulos eles têm uma média de uns 5 a 4 episódios, assim. São poucos os capítulos que tem mais do que isso. Geralmente o capítulo que tem mais capítulos é o, se eu não me engano, esse capítulo tá no meio já do anime já. Ele vai ter acho que 6 ou 7 episódios. E eu acho que é um dos mais depressivos que vocês vão ver no anime inteiro, né? Mas eu não posso dar spoiler, então eu não posso falar do porquê ele é depressivo. Bom, como eu falei, já expliquei toda essa questão da maldição, né? Que dura em teoria duraria 5 anos, que já faz 4 anos seguidos que ela tá aí. E nesse ano, que é quando o nosso protagonista chegou na vila, ele, né, descobre tal que ele não sabia dessa maldição, ele não sabia do que tinha acontecido na vila, e as amigas dele também não falaram nada. Então ele vai descobrindo e tal, as amigas dele parecem que estão tentando matar ele e por aí vai. Só que com o tempo a história vai sendo explicada e tal, diversos fatores mudam para os acontecimentos mudarem também, entendeu? Bom, como eu falei, já expliquei sobre os capítulos, que é uma questão muito fiel que tem aos jogos.
Já que os jogos são divididos em capítulos, eles dividiram o anime em capítulos também. Então, já que tem 24 episódios, acho que, se eu não me engano, são mostrados 6 capítulos. Se eu não me engano, eu posso estar errado também. Que só são concluídos na segunda temporada. Eu ainda não assisti, eu vou assistir, tá? Porque eu quero muito saber como que isso vai terminar, qual é a verdade por trás disso tudo. Porque no final do anime mostra uma coisa e tal, só que eu não posso falar. Esse que é o ruim disso aqui, eu não posso dar spoilers e tal. Porque é mais uma recomendação. Mas eu já tô cuidando disso aí, vou fazer um novo quadro que dessa vez vai ser comentando já com spoilers e tal. Mas isso aí já é uma coisa mais futura e tal, vou ainda trabalhar com isso aí. Bom, mas voltando aqui, a questão da violência das imagens e tal. Comparado a Corpse Party, o número de violência é bem baixo e tal, porque tipo, não tem todas aquelas tripas voando pra tudo quanto é lado, mas tem certos momentos que mostra assim, tipo, a cabeça de uma pessoa abrindo e tal, tipo, muito louco. Só que cenas que deveria ser tipo gore assim, ele não mostra. Tipo, cenas em que, vamos dizer, isso aqui pode ser spoiler ou não, julguem por vocês, que tem um momento que o cara vai, tipo, começar a arranhar o pescoço dele até morrer, entendeu? Tipo, arrancando a carne e tal, até a morte. Aquela deveria ser uma cena que a gente deveria ver, entendeu? Só pra ter aquela imagem impactante e tal. Que Corpse Party mostraria, tipo, de boa, assim, mas Higurashi, já por ser um pouco mais antigo, não mostrou, então eu não sei se o ano que ele foi lançado interferiu nisso, né, mas falar sobre as mortes, cara, as mortes, assim, não tem muito do que falar, entendeu? Por quê? Sempre vai morrer, você vai chegar a um ponto que você vai se acostumar com as mortes, mas como assim? Vou dar um spoiler aqui muito grande, assim, bom, não muito. Quase sempre no final de cada capítulo, um personagem vai morrer. Um, dois, quase todo mundo, não sei, vai depender de qual capítulo. Alguém vai morrer. O que acontece? Como eu falei, você vai se acostumando. Sempre quando as pessoas começam a morrer, você vai saber que você está chegando já no final dos capítulos já. Então, você tem um ponto que se acostuma e não se torna mais uma coisa mais impactante. Se torna até não chega a ser enjoativo, mas deixa de te surpreender, o que é um pouco ruim também. Bom, o que eu achei das histórias, cara, o que falar, né? Não sei se posso colocar em singular ou em plural, né? Porque pode ser história ou histórias, porque tem diversos capítulos, são diversas histórias, mas contando apenas uma. Como assim? Todas as histórias, de algum jeito, elas têm uma ligação que forma tipo um quebra-cabeça. Como eu posso dizer? No primeiro capítulo, eles explicam tal coisa. Já no segundo capítulo, eles já explicam outras coisas que complementam o que foi explicado no primeiro. Então, sempre um quebra-cabeça que pode mudar, entendeu? Tipo, as peças podem mudar, porque alguma hora eles podem te passar uma informação que contradiz a primeira. Aí você escolhe qual é a verdadeira ou não. E sempre para formar uma teoria, assim, eu já formei a minha teoria e tal, assim, de quem pode ser ali, quem pode ser o culpado. É como assim culpado, tem assassino. Isso aí vocês vão ver muito mais pra frente do anime, então eu não posso dar spoiler. É, como eu falei, é meio chato isso aí. Então, vai ter um ponto assim, cara, eu comecei assistindo esse anime já sabendo que ele teria essa divisão de capítulos. Porque eu já tinha visto umas análises e tal, então eu já sabia dessa divisão. E eu vou falar também sobre isso aí, né, que tem essa divisão de capítulos e tal, assim. Porque se você for assistir o anime sem essa ideia, sem saber do passado e tal, dos jogos, ou sem saber dessa divisão, você vai ficar, com certeza vai ficar muito confuso. Então, se acostuma, geralmente, como eu falei, tem uns 6 capítulos e tal, você passa uns 6 episódios, tem uns 26, 24 episódios, assim, você vai acabar rapidão. Dependendo, se você assistir em um dia, acho que você consegue. Explicar sobre a Open. A Open tem certos momentos em, tipo, vão passar umas imagens na Open que você não vai entender se você tipo, tiver muito no início da história.
Você só vai entender muito, muito mais pra frente e tal, assim, que algumas coisas vão começar a fazer sentido. Então, né, e também, já que eu tô falando da Open, eu vou falar o que eu achei. A Open, como eu falei, não é algo muito marcante pra mim, não. Não é questão de ter odiado a Open, eu não odiei. Só pela questão, é tipo assim, quando a Open é muito boa mesmo, você sempre quer assistir. Você sempre quando vai assistir o episódio, você deixa ela passando inteira. Mas em Higurashi eu não fiz isso. Por quê? Pode ser por duas questões. Ou eu tava querendo muito ver a conclusão da história, ou porque eu já tava começando a enjoar da Open. Porque ela ser uma coisa mais chatinha e tal, assim. Eu não fiquei muito fã da Open, acho que era por isso que eu pulava e tal, na abertura de Bitum ou Butum, eu não sei como o pessoal fala, eu vou falar Bitum, né? Ou Bitum, vou falar Bitum mesmo. Eu sempre assisti a abertura, porque eu gostava muito. Em todos os episódios, mesmo que eu não sabia a conclusão. Então pode ser que eu tava enjoado da Open. Não sei se era música e tal, eram as imagens que não faziam muito sentido pra mim. Mas eu vou deixar aí na descrição, ou clica aí na tela, vai também aparecer um card aí, né? Pra vocês verem a Open, vai estar lá no canal secundário pra vocês verem. Talvez até vou deixar um trecho aí passando na tela pra vocês verem e tal, como é que ela é. Mas acho que não, vou deixar lá. Então vou deixar no canal secundário, se você não é inscrito, se inscreve lá também. Porque geralmente eu upo as introduções dos que tá a assistir, eu upo lá antes de upar aqui no canal. Então, tipo, quando eu vou fazer a review aqui, sempre quando eu vou falar da Open, eu upo a Open lá primeiro. Aí já tem uma dica assim a mais. Sobre a música de fundo. A música de fundo, são poucos momentos que tem música de fundo. Tipo, vamos dizer, sempre no começo do capítulo tem aquela parte mais alegre, assim, mais um slice of life, uma coisa assim mais divertida, pra descontrair do peso do último capítulo. Então, você nunca vai, vamos dizer, notar, assim, vai ter aquela música mais alegre e tal, passou-se um tempo, fica um pouco mais silencioso, assim, não tem mais música de fundo, ou se tiver, vai ser só das cigarras, entendeu? Que, né, como o próprio nome, vai ter umas cigarras, assim, de fundo ali, cantarolando, ou chorando, não sei. Vai depender da tradução. Ou geralmente quando estiver chegando uma parte muito mais tensa assim do anime, geralmente eles tocam uma música. Mas de padrão mesmo é só o barulho das cigarras. Fala sobre a arte do anime. Já que o anime foi lançado lá em 2008 e tal, já faz um bom tempo que ele foi lançado. É meio difícil assim falar da arte assim sem, como posso dizer, sem julgar muito, pela questão assim dos animes atuais, assim, usar mais assim cores mais fortes e tal. Um exemplo aqui seria No Game No Life. No Game No Life tem umas cores muito fortes e muito bonitas pro anime, mas Higurashi nem tanto, assim. Ele tem um pôr do sol muito bonito, na qual quase se passa o anime inteiro. O anime inteiro ou se passa de noite ou se passa no pôr do sol. Então tem sempre aquele tom meio laranjado assim na vila, ou muito escuro. Então você não vê muito assim, muita cor nos personagens. Eu não achei ruim, isso até combina com a data assim que o anime foi lançado, com o ano que o anime foi lançado. E não tem do que reclamar, assim. Tipo assim, não tem animação muito feia e tal, essas coisas. O que eu acho dos personagens? Cara, os personagens assim não são ruins. Eu não tenho tipo um personagem ali que eu odie com todas as forças do meu ser. Mas também não tem aquele personagem que eu cheguei a amar, assim. Não tem um personagem assim que eu gostei assim muito. Tem aqueles personagens que ficaram na média. Todos os personagens ficaram na média e tal, assim. Então não tem muito do que reclamar dos personagens, mas não tem muito do que falar bem. Assim, eles são só na média, bem genéricos os personagens. Junto com o protagonista, que é aquele protagonista, tipo, eu quero todos os meus amigos bem e tal, assim, mas o nosso protagonista tem um passado negro e tal. Tá entendendo? Já que eu tô falando dos personagens aqui, né? Falei dos personagens, falei sobre a arte. Uma coisa que eu gostei muito do anime é as expressões dos personagens. Como assim expressão? Cara, o anime inteiro não, né? Nas partes que acontece as tretas lá, sempre quando o personagem pira, dá louca nele, ele mostra aquela expressão de psicopata. Essa é a expressão que eu adoro no mundo dos animes. Pela questão assim, não sei porquê,
de que não é uma expressão muito comum, entendeu? No mundo dos animes e tal, porque eu comecei assistindo Naruto, e Naruto não tem um psicopata assim muito normal, tem um Orochimaru ali, mas ele não faz muita expressão, ele só fica lá com os braços cruzados lá, parecendo correndo atrás do Sasuke, do amor dele, eu não sei. Então eu nunca tive um psicopata muito influente. Mas em Higurashi tem muitos personagens assim que quando piram, eles ficam com aquela expressão de maníaco, doido, que vai matar um. Então, é essa expressão que eu adoro. Eu não sei porquê, eu só acho que sou meio doido. Por isso, mas, como eu falei, é uma questão que eu gostei bastante do anime que até me atraiu. Assim, quando eu procurava um pouco mais sobre esse anime, as imagens sempre mostravam aquela expressão de psicopata. Então, foi o que mais me chamou a atenção no anime. Bom, e uma nota que eu daria pro anime? Uma nota que eu daria pro anime seria, acho que 9. Como eu falei e tal, pra quem não sabe dos capítulos, pode se tornar confuso o anime, principalmente as histórias e tal. Então, pra você conseguir entrar de cabeça nesse anime, você já tem que saber um pouco dessa divisão e tal. O que, né, tira um pouco, vamos dizer, do prazer e tal. A Open, como eu falei, eu não achei ela grande coisa. Assim, então eu daria um 9. Só pela história mesmo, assim, só pra ter conseguido me atrair, assim, tal, pelas questões, assim, de brutalidade, dos assassinatos, das mortes, mesmo que elas sejam, é como eu falei, você começa a, como posso dizer, se acostumar com isso, não se torna mais uma coisa impactante lá pra frente, você, né, se adapta, só isso. Então, eu daria um 9 ou um 8,5. Já é uma nota, eu considerei uma nota alta, revisando esses pontos, mas mesmo assim é uma grande obra, entendeu? Eu recomendo muito vocês assistirem, com certeza vale a pena assistir, vale muito a pena ver tanto a primeira temporada quanto a segunda, que tem acho que mais de 20 episódios também. E a quinta temporada que eu acho, quinta não, terceira temporada que eu acho que é só fanservice, mas vale a pena assistir também, só pra ver. Eu ainda não vi, mas vou assistir também. Eu tenho que assistir a segunda temporada também, né? Tenho que ver se minha teoria tá certa. E, né, me falem aí, né, se você também já assistiu esse anime, o que você achou, fala aí nos comentários. Pra ver, né, quantas pessoas também gostaram. Se você não assistiu, como eu falei, eu recomendo, uma grande obra. E, bom, é isso. Me siga nas minhas redes sociais, né, Facebook, Twitter, pra quando tiver alguma atualização sobre o canal, se eu tiver tido, vamos dizer, algum problema, que eu não possa fazer vídeo, eu vou fazer um post, vamos dizer, lá no Facebook ou lá no Twitter. Então me sigam por essas redes também. Avalie o vídeo se você gostou, né? A avaliação ajuda bastante pra saber, né? Pra dar mais força pra essa série aqui, que é uma das, vamos dizer, uma das maiores séries que tem aqui no canal. E compartilhe nas suas redes sociais, que isso vai me ajudar muito nessa nova era aqui do canal, né? Quando você chama seus amigos aqui, né? Compartilha pra aquele seu amigo, né? Que curte ver animes também e que nunca assistiu Higurashi. Talvez ele possa se interessar pela obra. Bom, é isso, né? Na tela vai estar passando... na tela vai estar mostrando duas opções aí de os vídeos anteriores e tal. Clica em qualquer um aí, né? Pra caso você queira, esteja interessado e tal. Como eu falei, tá aí no card também a Open também. Se eu não me engano, eu acho que eu vou deixar na descrição os aplicativos em que tem Higurashi, né? Os aplicativos que eu já recomendei, Super Animes, Giga Animes e o Brasil Senpai. Se eu não me engano, esses três eles contêm o Higurashi e é bom você assistir por eles também. Se eu achar algum outro aplicativo que também tem esses animes, eu vou deixar todos aí na descrição junto com o download. Bom, é isso. Falou. Valeu.